Hoje é o dia mais feliz da minha vida aqui, bem acompanhado. E vamos dar a continuidade falando, né, sobre indicando os livros. Segunda parte, eu fiz um vídeo já indicando. E vamos, porque é bastante livro, a gente decidiu, né, além dos livros da codificação, outros livros, né, que a gente acha interessante. E eu vou começar aqui, já fiz a listinha aqui. Um que eu indicaria, são dois do mesmo autor, né, o Ranieri. O primeiro é o Abismo, que é escrito pelo espírito André Luiz, e é um livro que ele fala, a gente conhece o umbral, né? Mas abaixo do umbral ainda tem o abismo. E esse livro ele é muito interessante, ele vai explicando as camadas, diversas camadas do abismo, e fala sobre seres inimagináveis, né? Ele fala muito sobre o Dante, né? Que teve um escritor que ele era na época da Inquisição lá. Então ele fez um livro, né, a Divina Comédia, que explica como é que é o inferno, o céu de Dante. Tem muita gente fala desse livro hoje em dia. Ele é um livro que, teoricamente, ele é um livro de contos, né, de poesia, não é ligado à ficção. Só que o André Luiz vai lá e, de fato, reconhece os lugares que ele foi e explica, né, na época, se ele falasse alguma coisa, ele era considerado herege e ia ser queimado, né? Então ele camuflou algumas coisas e é um livro de ficção, teoricamente. Mas, né, a gente sabe, através da doutrina, que na verdade ele conheceu o abismo mesmo. Mas, claro, ele teve que mascarar muita coisa, porque senão ele seria morto, né? Então, o livro fala sobre isso, né? Fala sobre os espíritos que se suicidam e muitas vezes eles chegam a virar ovoides e eles têm uma espécie de segunda morte, né? E eles perdem a consciência porque eles estão tantos anos na maldade. Ou eles tipo querem... aquelas pessoas que não sabem que estão mortas e ficam se suicidando toda Isso, hora. aí as pessoas... Aí a alma começa... A alma, né? O que a gente atingiu, a gente nunca vai voltar, né? Mas o nosso perispírito, ele pode adquirir inúmeras formas. Aí, às vezes, ele adquire formas, né? Que perdem a consciência. Que aí fica como se fosse uma célula, né? Um ovinho, um ovoide. E aí, ele tem essa segunda morte. Aí... Falando do livro do Ranieri, tem um outro livro, né, que se chama Segunda Morte. Mas aí ela fala, né, o abismo fala dessa segunda morte primitiva, né? Quando o espírito ele é muito ruim, muito ruim. Já a segunda morte, o nome do livro é Segunda Morte. Ele fala da morte quando a gente perde o perispírito, entendeu? Então seria uma espécie diferente de morte. Então o espírito quando ele está muito evoluído, ele passa por é um livro incrível. Aí a gente sabe que a gente precisa do nosso corpo, ele é um corpo material. A gente vai pro perispírito, que ainda é um corpo semimaterial. E há outros níveis, outros tipos de corpos que são mais sutis, né? Então, o livro é muito interessante, fala sobre, né, que encontram São Francisco de Assis, ele já é um arcanjo, ele é um anjo, ele vem receber, né? E fala sobre a passagem do... Não vou dar spoiler aqui, mas alguém passa por esse plano elevado, né? Uma figura muito conhecida. E é um livro lindo de se ler, assim. Então tem esses dois livros. Um que fala da segunda morte, quando o espírito ele fica muito preso à matéria, ele, né, um espírito ruim. E a segunda morte, né, que não é uma morte de verdade, né? É um sentido como se fosse mais figurado, né? Que dá esse exemplo. Que fala dessa morte superior, assim, que quando morre o perispírito, né? E a pessoa deixa de ser material, poderia falar assim. Tem os livros também que eu indicaria para quem vai fazer palestra, ou essas coisas, né? Fala que é os livros do Irmão X, né? Tem que é o Humberto de Campos, contos dessa vida e de outra também, que fala vários contos que é muito interessante, porque muitas vezes, às vezes as pessoas não conseguem entender temas científicos muito específicos. Então são pequenas historinhas sobre diversos temas, né? São histórias ficcionais, mas que têm um fundo de verdade. É um livro psicografado pelo Chico Xavier, é muito interessante para as pessoas, né? Quando você está dando uma palestra, às vezes você quer dar um exemplo e você pode buscar nesses livros uma história, né, do Humberto de Campos, uma história, um conto que se adeque àquilo que faça as pessoas entender, porque Jesus mesmo falava por parábolas. Pode ver, ele sempre deu inúmeras parábolas, ovelha, né, filho pródigo, ele sempre explicou por historinhas. Então, é um livro bom para quem vai palestrar, né, recorrer. Tem um livro também, né, que já não é considerado espírita, mas que eu não posso deixar de indicar, que é o Legião, do Robson Pinheiro. Eles são livros assim que falam também sobre a organização, o crime organizado, né, no umbral, poderia falar assim,
os livros do Robson Pinheiro são livros mais novos, né? E tem muita resistência, parte de muitos espíritas, porque fala sobre os ovoides, né? Que os obsessores implantam como se fossem chips na gente, e é algo que parece que é fora do sério. Mas até o Divaldo, né? O Divaldo Franco, já confirmou que é real, entendeu? Que há espíritos que assim como a nossa tecnologia evolui, a tecnologia deles também evolui. Então muitos obsessores não são daquela forma que tipo ficam só na volta falando. Eles têm técnicas, né, científicas. Esses nazistas que morreram, que eram cientistas, eles seguiram trabalhando no umbral. Então o livro Legião, né, do Robson Pinheiro e diversos outros livros, né, Senhores da Escuridão, se não me engano, falam sobre essas técnicas, né. E os livros que eu falo são sempre mais científicos, mais tenebrosos. Mais explicação. Mas tu pode indicar os livros que a Giovana... Não, é os da Zíbia, só que tem os do Antônio Carlos mesmo, ele explica muito, tem as histórias, mas ao mesmo tempo tem aquela... É romance, mais romanceado. É romance, só que como é que eu posso explicar? Por exemplo, às vezes o Antônio Carlos tem muitos livros que outros espíritos vão pedir ajuda pra ele pra resolver aquele caso na família. Então conta a história na Terra, mas também conta muita explicação ali. Tem os da Mônica de Castro também, são muito bons. Diga o nome do livro, algum livro. Aquele Advogado de Deus é muito bom. Tem Advogado de Deus, tem Enigma da Fazenda, tem... Enigma da Fazenda. Aquele da Cabana, não é Cabana. Nem lembro tanto nome que nem dá pra lembrar. São vários livros. Tem o Rochedo dos Amantes, que é muito interessante, porque conta a história mas quando começou, eu acho, a produção da droga. Agora eu não lembro se é a maconha ou a cocaína. É uma das duas. Foi quando começou aquela história. Que eles tinham uma seita e dos terrestres, mas também vinham os espíritos ruins junto ali. Esses livros de romance são muito interessantes, né? Muitas vezes tem, tipo a Zíbia, né? Muitos não consideram espíritas, mas a gente tem... Mistério do Sobrado. Mistério do Sobrado. Aquele é muito bom também. Muitas pessoas às vezes não consideram espíritas, né? Tipo, já é um estilo que eu não gosto, mas a gente não pode negar, assim, que ele traz um conhecimento pra, tipo assim, é que nem novela espírita que dá na Globo, mais ou menos, né? A viagem. Ela pode ter a viagem, né, na novela. Pode ter, tipo, como se fosse, às vezes, alguma parte, né, que seja mais romanceada, né? Mas ela tá ali passando uma informação para muitas pessoas que não são espíritas, conhecem, né, o espiritismo através daqueles livros, né? Então eu, como sou músico, também falo muito disso. Às vezes você tem uma música de tal estilo, mas você faz ela mais pop, eu poderia falar assim. Muitos artistas fazem isso. Então eles diminuem a intensidade de algumas coisas e trocam. Poderia falar, deixa mais suave, né? E ali deixa intrinsecamente certos conceitos, mas tem toda uma história ficcional, uma música, né? Não, outra coisa sempre para facilitar muito é botar o nome dos livros que a gente falou na descrição do vídeo também. Ajuda. É fácil o pessoal procurar. Aí, esses livros da Zíbia, muitas pessoas falam, mas não é espírita, assim. Mas eles têm uma função de trazer um conhecimento espiritualista para pessoas que não são espíritas, que estão conhecendo o livro, que elas... né? Muitas vezes elas não têm aquele conhecimento técnico ainda para ler o livro dos espíritos. É que nem uma coisa que eu vejo muita diferença, acho que é os livros do André Luiz, se não me engano. Ele já não tem tanta explicação espiritual, mas as histórias são verídicas. Sim, exato. E é uma diferença que eu vejo entre a Vera e a Lúcia, em comparação à Mônica, é que os da Vera e da Lúcia são mais leves. Já o da Mônica já é umas histórias mais pesada. Não digo pesada, né? Mas assim... tem aquele fundo que o pessoal eles explicam no livro, mas não é tanto a parte espiritual, mas também a história, mas... É história, claro. Então é muito interessante, temos inúmeros livros aí para vocês lerem e estudarem. E alguns livros espíritas, outros não, que são mais espiritualistas, né? Tem um fundo espiritual. A gente, né, como eu sempre digo, né, o próprio Allan Kardec diz que a gente tem que estudar todas as religiões, estudar livros, até os livros que são contra o espiritismo, né? A gente deve estudar todo o conhecimento, ele sempre é válido. Né? E o próprio Allan Kardec disse, né? Às vezes dentro do movimento espírita tem livros que parece que são espíritas, mas não são. Então, muitas vezes você pode ler um livro que não é espírita, mas ele tem mais conhecimento do que um que é espírita, mas não necessariamente, porque o Allan Kardec sempre falou, a gente tem que estar de olho aberto, né? Os espíritos podem